Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de divisores de um número natural, tá certo? Então preste bastante atenção porque essa aula é o alicerce para os próximos conteúdos que a gente vem estudar, tá bom? Então vamos lá e preste atenção. Olha só. Iniciando aqui, galera, a gente tem o seguinte, ó. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata. Galera, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em divisão exata, quer dizer que o resto vai ser zero, certo? Ou seja, o resto é igual a zero. Tudo bem? Então, isso significa dizer que os divisores de um número natural é um conjunto finito, certo? Vamos colocar aqui, ó, os divisores de um número natural, tá? É um conjunto finito, Ou seja, galera, se é um conjunto finito, existe um número limites dos divisores de um número natural, certo? Ou seja, os números naturais, não é? Os números naturais, que ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, ou seja, o resto vai ser zero, tá certo? Então, como é que a gente faz para a gente descobrir quantos divisores aquele número natural tem? Ou seja, quantos números estão pertencendo àquele conjunto finito? Ou seja, a quantidade de números que pertencem ali aos divisores dos números naturais pertencentes àquele número, tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que eu posso calcular? Galera, a gente pode calcular por fatoração ou decomposição em fatores primos, certo? Então, olha só. Então, você vai colocar aí, ó, podemos calcular, certo? A quantidade de divisores de um número, certo? Através de fatoração, ou seja, por fatoração, ou divisão de fatores primos, Então, preste atenção, tá, galera? Vamos lá. Então, por exemplo, galera, se eu quiser fatorar o número 200, certo? Como é que eu devo fazer? Preste atenção. Olha só, para a gente fatorar o número 200, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dividir esse 200 em fatores primos. Para a gente dividir o 200 em fatores primos, a gente tem que procurar primeiramente aqui o menor número para poder dividir o 200. Eu vou mudar aqui a cor do piloto, ó. E, por exemplo, a gente vai começar por 2. O 200 dividido por 2 dá 100. A gente ainda pode continuar dividindo por 2? Pode, então repete o 2, ó. Vai ficar 50. Ainda pode continuar dividindo por 2? Pode. Vai ficar quanto? 25, certo? O professor ainda pode dividir por 2? Não. Por 3 pode, o 25? Não. Por 4 pode? Não. Por 5 pode. Então 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 ainda pode ser dividido por 5, que vai restar 1. Tudo bem? Então, o que acontece aqui, galera? A gente tem aqui a divisão em fatores primos do número 200, certo? A gente tem que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, que é o 2 multiplicado 3 vezes, vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado, tá bom? Agora, a gente tem aqui, ó, o número 200 fatorado. 200 fatorado. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui
com o número 100, tá? Não, já que a gente já utilizou aqui, vamos colocar aqui o número 120, certo? Vamos aqui primeiro fazer a decomposição de fatores primos do número 120, não é? Olha só, por 2 pode, inicialmente pode, vai sobrar 60. Por 2 sobra 30, por 2 fica 15. Eita, pode por 2 ainda? Não, né? 15 não pode dividir por 2, mas por 3 pode, sobra 5, certo? E agora pode por 5, que sobra 1. Então, a divisão em fatores primos já foi feita, agora a gente vai colocar na forma de fatoração. A gente tem 3 2 aqui, pessoal, então fica 2 ao cubo, né? 2 ao cubo, peraí, borrou aqui, pronto. Vezes o 3, vezes o 5, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, o número 120 fatorado. Tudo bem? Atenção, concurseiro, preste atenção, certo? Então, você pode perceber que não é uma coisa difícil, tá certo? Fatorar um número. Esse artifício, esse recurso, você vai utilizar muito nas suas provas, tá? É um recurso essencial para você que quer passar, tá certo? Então, vamos avançando aqui. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a calcular a quantidade de divisores de um número natural. Para quem não me conhece, galera, eu tenho um probleminha do lado direito da língua, que ela é um pouco dormente e trava um pouquinho, mas não ria aí na sua casa porque é bullying, não é? Foi quando eu fui tirar o dente, aquele siso, não é? E aí a anestesia pegou no nervo, mas besteira, né? É bom que dá um A mais na aula, né? Então, seguinte, para a gente calcular a quantidade de divisores de um número natural, eu vou usar ou utilizar o exemplo anterior do número 200, certo? Então, preste atenção. Olha só. O número 200, tá? Vou mudar a cor aqui para marcar, ó. O número 200, que foi decomposto, possui 2 fatores primos, que a gente viu lá, galera. Quais são esses fatores primos, galera? Ó, um com expoente 3, não é? Que ficou 2 elevado a 3, e o outro com expoente 2, que ficou 5 ao quadrado. Vocês viram, galera, que quando a gente fatorou aqui, ó, o 200, ficou 2 elevado a 3 vezes 5 ao quadrado. E aí, como é que a gente faz para descobrir a quantidade de divisores do número 200? A gente vai utilizar esses dados, tá, pessoal? Aqui, ó, o 2 ao cubo vezes o 5 ao quadrado, certo? E aí, como é que a gente vai fazer? Olha só, a multiplicação dos expoentes adicionado a uma unidade cada um deles, certo? Irá fornecer a informação procurada. Eu vou traduzir isso aqui bem simples para vocês, galera. Quem são os expoentes aqui? É o 3 e o 2, não é? Então, a gente vai pegar o 3 e o 2 e vai adicionar uma unidade. Ou seja, a gente tem que o 3 aqui, eu vou fazer aqui de lado, ó. Vai ser o 3 mais uma unidade, que é 3 mais 1, vezes o 2 mais uma unidade. Ou seja, o 3 mais 1 é 4, vezes o 2 mais 1, que é 3. Consequentemente, dá 12. Então, isso significa dizer que o número 200, certo, possui 12 divisores. Divisores. Certo? Tudo bem, pessoal? Legal, né? Então, sim, divisores naturais. Coloca aqui, ó, naturais. Tudo bem? Massa, né? Não é tão difícil, né? É bem tranquilo de entender. Então, você percebeu que você vai fatorar o número 200, vai pegar os expoentes, vai adicionar uma unidade a cada um e vai multiplicar. Aí você descobre a quantidade de divisores de um número natural. Nunca mais você vai esquecer disso na sua vida, certo? Nunca mais, tá? Então, vamos avançando. Bom, pessoal, então vamos iniciando MDC. O que é um MDC? Máximo divisor comum, tá certo? Esse conteúdo é extremamente importante para você que quer passar em um concurso ou garantir no mínimo 80% de questões em matemática, tá certo? Logo após a gente vai ver MMC também, números primos, tá certo? Vai ver muito conteúdo massa, tá bom? Então vamos lá, preste atenção. Como eu bem falei, o MDC significa o máximo divisor comum, não é? Ou seja, o máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais, tá certo? Por exemplo, se eu quiser saber o máximo divisor comum entre o número 40, 30 e 20, certo? Aí eu vou ter que calcular o MDC,
de 40, 30 e 20, ou seja, o máximo divisor comum entre esses três números, tá certo? Ou seja, vai ser o maior de seus divisores. Tudo bem? Dois números naturais sempre têm divisores em comum, certo? Galera, o que isso daqui significa dizer? Que dois números naturais, por exemplo, 40 e 30, ou 20 e 30, sempre possuem números que podem dividir os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 2. O número 30 e o número 20 podem ser divisíveis por 2. Do mesmo jeito que o número 40 e o número 30 também podem ser divisíveis por 2. Tá certo? Então, sempre terão divisores em comum. Tudo bem? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, olha só. Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo, tá? Neste exemplo aqui, galera, a gente vai pegar o número 30, certo? Quem são os divisores do número 30? Vamos lá. O número 30, ele pode ser dividido por 1, pode, não é? Por 2, pode? Pode. Por 3, pode, que dá 10, não é? Pode. Por 4, pode, pessoal? Não, 30 dividido por 4 não vai dar um número redondo, não é? Por 5, pode? Pode. 5 vezes 6, 30, não é? Por 5. Por 6 pode, 6 vezes 5, 30, não é? Pode também. Por 7 pode? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10 pode? Pode. 30 dividido por 10 dá 3, não é? Qual é o próximo divisor de 30 aqui, galera? 12, 13, 14? Não. 15, não é? 30 dividido por 15 dá 2, não é? Qual é o próximo número aqui a dividir por 30? Como a gente já passou da metade do número, pessoal, agora somente será ele mesmo, o próprio 30, certo? Tudo bem? Então, esses daqui são os divisores do número 30. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, tá certo? Ou seja, esses daqui são os divisores do número 30. Tudo bem? Tranquilo para vocês? Massa, né? Galera, então eu faço uma pergunta para vocês. Como é que eu posso calcular o MDC de dois ou mais números? Certo? Dois ou mais números naturais. Como é que eu posso calcular? Você vai colocar aí que a gente pode calcular o MDC de dois ou mais números por divisão de fatores primos ou divisão simultânea. Tá certo? Coloque aí, tá? E vamos avançando. Olha só, pessoal, então agora a gente vai aprender a calcular MDC. E o método que eu gosto de utilizar é a decomposição simultânea. Então preste atenção e vamos lá. Olha só. Seguinte, exemplo, não é? Cadê o exemplo que não vai? Exemplo. Passa aí, galera. A equipe aqui. Opa, pronto. Né? Um pouquinho devagar, vamos mudar a cor do piloto aqui, ó. Encontre o máximo divisor comum dos números 180, 240 e 270, certo? Então vamos organizar aqui, né? A gente vai encontrar o MM ou MDC, máximo divisor comum, de 180, certo? 240 e 270. Isso tudo aqui, galera, a gente vai ter que fazer aqui os divisores comuns entre eles, certo? E a gente já vai começar a dividir. Olha só. Qual é o primeiro termo comum entre eles aqui, galera? O 2, não é? O 180 por 2 dá 90. 240 por 2 dá 120. E o 270 por 2 dá 135. Aí eu pergunto, ainda posso dividir algum por 2? Pode, você sempre vai continuar dividindo enquanto tiver um que possa ser dividido. Certo? Então 90 por 2 vai dar 45. 120 por 2 vai dar 60. 135 por 2 repete, não pode. Né? 45 por 2 pode? Não, repete. 60 por 2 pode? Pode, dá 30. Lembrando, galera, que toda vez que eu adicionar uma linha aqui, eu tenho que colocar o número que eu estou dividindo. Por exemplo, eu dividi aqui 180 por 2, deu 90, né? Se eu for dividir 90 agora por 2, não, eu tenho que colocar outro 2. Se eu for dividir agora o 60 por 2, eu tenho que colocar outro 2 para poder dar o 30 aqui, certo? E o 135 não pode, repete, não é? Agora, galera, ainda tem algum número divisível por 2? Tem o 30, não é? Então, repete o 2, fica 45, 30 por 2 dá 15, e o 135 repete, não é? Tem algum que pode ser dividido por 2? Não. Agora, tem quem aqui, galera? Agora, a gente vai utilizar o número 3, certo? Porque tem números aqui que podem ser divididos por 3,
certo? Olha só, 45 por 3 vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5, certo? E o 135 por 3 vai dar 45, certo? Ou seja, galera, esse 3 aqui ficou tão escondidinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Colocar ele de novo aqui, ó, colocar ele maior, não é? Dividir essa linha por 3, encontrei esses números e posso dividir por 3 novamente, ó. 15 por 3 vai dar 5, certo? 5 por 3 não pode, repete. Certo? 45 por 3 pode, que dá 15. Galera, eu ainda posso continuar dividindo? Posso, né? Vou repetir aqui, ó. Vamos fazer a continuação aqui, certo? A gente vai ter aqui o 5, 5 e 15, não é? E aí esse 15 a gente vai continuar dividindo, certo? Por 3, que vai ficar 5, 5 e 5. E os 5 aqui podem ser divididos por 5, que vai ficar 1, 1 e 1, certo? Então, quais são, vamos circular de azul, certo? Quais são os máximos divisores comuns entre 180, 240 e 270? Olha só, o 2 já é 1, não é? Traz o 2 para cá. O 3 é outro que dividiu todo mundo aí, não é? O 3. E o 5 é outro que dividiu todo mundo, comum também. Ou seja, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, certo? Então, o MDC, máximo divisor comum, de 180, 240 e 270 é o número 30, certo? Olha isso, que coisa interessante, você não pode ir para a prova sem saber disso aí, tá bom? Olha a minha cara de felicidade vendo você aprender, certo? Quem me conhece sabe que meu rosto está bem parecido aí, não é, galera? Então, galera, eu espero que você tenha compreendido, certo? Vamos fazer aí outro exemplo de MMC ou MDC, certo? Lá vem eu com MMC, é o próximo conteúdo. Outro exemplo de MDC para você não esquecer, tá certo? Vamos lá. Exemplo 2 aqui, pessoal. Calcule o MDC, certo? O MDC de... Vamos botar aqui 10 e 20, certo? Para a gente brincar um pouquinho, vamos calcular o MDC, o máximo divisor comum de 10 e 20. Olha só. Vamos pegar aqui o branco, não é? Vamos colocar aqui 10 e 20. E aí a gente já pode começar dividindo aqui por 2, não é? Que fica 5 e 10. Pode dividir por 2 ainda? Pode, vai ficar 5 e 5, não é? 10 por 2 já dá 5. E depois dividir tudo por 5, que vai ficar 1 e 1. Ou seja, quais são os termos comuns aqui entre eles? O 2 e o 5. 2 e 5 fazem parte do MDC, que 2 vezes 5 é 10. Então, o máximo divisor comum, o MDC entre 10 e 20 é o número 10. Certo, galera? Massa, não é? Uma dica, o 10 é metade do 20, ou seja, o MDC de 10 e 20 vai ser 10, certo? Que é o máximo que a gente vai poder dividir aí o 20, além de dividir ele por ele mesmo, certo? Então, o máximo divisor comum entre 10 e 20 vai ser 20, ou vai ser 10. E pela lógica, galera, quando vocês prestam atenção, olha só, o 10, o limite do 10 é o 10, não é? Qual é o limite do 20? O 20. Só que o 20 eu ainda posso dividir por 10, que dá 2. Então, já que o limite do 10 é o 10, então quer dizer que o máximo divisor comum entre o 10 e o 20 é o 10, certo? Porque o 10 ele pode dividir ele por ele mesmo e pode dividir o 20, certo? Então, o MDC de 10 e 20 vai dar 10, certo? Que coisa linda, não é? É matemática, tá? E aí eu tô todo arrepiado que eu tô vendo que você tá aprendendo, né? Vamos pro próximo tópico, vamos resolver questão e vamos embora. Olha só, pessoal, então nós temos aqui uma questão de MDC, tá certo? Onde a questão diz: o máximo divisor comum entre 11, 18 e 25 é... Ou seja, a gente vai ter que calcular aqui o MDC, o máximo divisor comum de 18, 11 e 25, ou seja, 11, 18 e 25, tá? Espera aí que ficou feio aqui esse 5, certo? Só corrigindo aqui, 25. Caramba, de novo, ai, 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 né? Olha só, pronto, 25, tá? Então, galera, iniciando aqui, certo? A gente pode começar aqui por 2, não é? Onde o 11 por 2, o 11 só vai ser divisível por ele mesmo, então ele vai repetir aqui até o final, tá certo? Então, o 18 por 2 dá 9,
e o 25 continua, não é? Que não pode dividir por 2 aqui. Por 2 novamente pode? Não, não é? Então a gente pode por quanto agora, galera? Por 3, não é? Então 11 repete, certo? O 9 por 3 dá 3 e aqui continua 25. Agora a gente pode por 3 novamente, que vai ficar 11, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 25. O próximo número que a gente pode utilizar aqui, pessoal, é o número 5, porque 5 por 25 dá 5. 1 repete e o 11 continua no lugar dele, certo? E aí a gente pode dividir por 5 de novo, que vai ficar 1, 1 e o 11. E por último, o 11, que só pode ser divisível aí por ele mesmo. Consequentemente, galera, a gente pode perceber que não existiu aí, na nossa tabela, nenhum número que dividiu os 3 ao mesmo tempo. Ou seja, não teve aqui o nosso máximo divisor comum, porque o 2 só dividiu o 18, o 3 só dividiu o 9, o 5 só dividiu o 25 e o 11 só dividiu ele mesmo. Então isso significa dizer, pessoal, que o MDC aqui de 18, 11 e 25 é o número 1. O único número divisor comum entre 11, 18 e 25 é o número 1. Ou seja, a letra E. Tá certo? Porque 11 por 1 dá 11, 18 por 1 dá 18 e 25 por 1 dá 25. Ou seja, o máximo divisor comum entre esses 3 números seria o número 1. Legal, né, galera? Massa. Então vamos para a próxima questão. Olha só que questão massa, não é? O MDC 420, 480 e 600 é um número múltiplo de... Aí está aqui nas alternativas, ou seja, a gente vai ter que calcular o MDC de 420, 480 e 600, tá, galera? Ou seja, 420, vamos organizar, né? 480 e 600, certo? Vamos deixar bem organizadozinho aqui para a gente desenrolar, tá? Vou mudar até a cor do piloto, vamos usar o branco. Olha só, a gente vai começando pelo número 2, certo? Ou seja, aqui dá para dividir todos, não é? É o primeiro termo em comum, vai dar 210 aqui, 420 por 2, 480 por 2 vai dar 240 e 600 por 2 vai dar 300. Ou seja, o primeiro termo em comum é o termo 2, certo? E agora, 210 por 2 vai dar 105, certo? 240 por 2 vai dar 120 e 300 por 2 vai dar 150, ou seja, o novo 2 também é um termo comum, certo? Agora, continuando com o 2, agora a gente só vai poder dividir o 150 e o 120, certo? Repete o 105 e agora 120 por 2 dá 60 e 150 por 2 dá 75. Tudo bem? Certo? A gente dividiu por 2 novamente. Agora, galera, a gente vai poder dividir por quanto? Por 2 novamente, porque a gente tem um 60 ainda que pode dividir por 2. Então, repete 105, o 60 por 2 é 30, 75 repete também. Galera, o 30 ainda pode ser dividido por 2, então vai ficar 105, 15 e 75, certo? Qual é o próximo número aqui que pode dividir todos? O 3. O 3 agora é o novo termo comum, certo? 3 por 105 dá 35, 15 por 3 dá 5 e 75 por 3 dá 25, certo? Qual é o novo termo em comum aqui, galera? A gente pode utilizar o 3 novamente? Não, não é? Agora a gente vai ter que utilizar quem? O 5, não é? Ó, o 5 ele vai dividir o 35, que vai ficar 7, vai dividir o 5, que vai ficar 1, e vai dividir o 25, que vai ficar 5, ou seja, o 5 é o novo termo em comum, tá? Galera, agora, olha só, a gente vai encontrar mais algum termo em comum entre eles? Não, não é? A gente já poderia encerrar o nosso MDC aqui, mas eu vou terminar de fatorar aqui, não é? Olha só, aqui a gente pode fazer o quê? Por 5 novamente, que vai dar 1, 1 e 7, e por 7, que vai dar 1, 1 e 1. Tudo bem? Ou seja, galera, quais são os termos em comum aqui? O 2, o 2, o 3 e o 5. Ou seja, se a gente for fazer aqui o MDC, certo? A gente vai ter que pegar aqui o 2 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 5. Consequentemente, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Certo? Então, 60 é o valor do MDC entre 420, 480 e 600.
E quando a questão fala, deixa eu mudar a cor do piloto. Quando a questão fala é um número múltiplo de 60, qual desses números aqui é um número múltiplo de 60? É o 12, não é? Porque 12 vezes 5 é 60, certo? Então quer dizer que a alternativa correta é a letra A. Massa, né, galera? Show de bola, massa demais. Então vamos para a próxima. Então, galera, agora preste atenção e cuidado que essa questão da FCC, ela é extremamente perigosa, certo? Olha só, uma repartição pública recebeu 143 microcomputadores e 104 impressoras para distribuir algumas de suas seções. Esses aparelhos são divididos em lotes, todos com igual quantidade de aparelhos, certo? Ou seja, existe aí um termo comum entre eles. Se cada lote deve ter um único tipo de aparelho, ou seja, a gente vai ter que juntar aqui os computadores, microcomputadores e as impressoras, dividir nos lotes, certo? E cada lote com um tipo de aparelho, ou seja, um lote para microcomputadores e um lote para impressoras. O menor número de lotes formados deverá ser, ou seja, galera, eu trouxe essa observação aqui linda para vocês, ó. Se esses aparelhos são divididos em lotes, todos com igual quantidade de aparelhos, como eu falei, se em cada lote deve ter um único tipo de aparelho, então, para o menor número de lotes formados, deveremos ter o máximo de aparelhos acomodados em cada lote. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, galera? Se a gente vai dividir tudo em 2 lotes, a gente vai ter que colocar o máximo de número de aparelhos em cada lote. Ou seja, o máximo divisor comum entre eles, o que a gente chama de MDC. Ou seja, a gente vai ter que calcular aqui o MDC de 143 e 104 para encontrar o termo comum entre eles e dividir para microcomputadores e dividir para impressoras, certo? Vamos lá, vamos desenrolar. Né? Eu vou escrever de branco aqui para ficar mais legal, né? Cadê o branco? Tá aqui o white, né? Aí a gente desenrola. Ó, a gente vai iniciar aqui dividindo por 2. Por 2, galera, 104 por 2 dá quanto? 52, não é? E o 143 repete, certo? Não é divisível por 2, né? Agora, por 2 novamente, a gente encontra aqui o termo 26 e repete o 143. Por 2 novamente, a gente encontra aqui o 13 e agora 143, certo? Agora, galera, a gente só pode dividir o 13 por 13, certo? Que dá 1. E o 143 por 13 também vai dar 13. 143 por 13 dá 13. E aí a gente divide o 13 por 13, que vai ficar 1 e 1. Certo? Então, qual é o termo comum entre eles aqui, galera? Que dividiu os dois ao mesmo tempo? Foi o 13, não é? Então, o valor do máximo divisor comum entre eles, o MDC, foi o 13, certo? Sendo que a questão, galera, ela quer saber aqui esse termo comum em relação aos microcomputadores e as impressoras. Então, se a gente tem 143 microcomputadores em relação ao termo comum que é 13, certo? E vai ter aqui 104 impressoras em relação ao termo comum que é 13, tá? Quantos lotes que a gente vai ter, né? A gente vai ter que dividir 143 e 104 pelo termo comum para encontrar a quantidade de lotes que foi dividido cada um, certo? 143 por 3 dá 11 lotes. Ou seja, 11 lotes de microcomputadores, certo? E 104 por 13, galera, dá 8 lotes. Ou seja, 8 lotes de impressoras. Consequentemente, galera, o número total de lotes aqui formado foi quanto? Ó, o total foi igual a 11 mais 8. Consequentemente, formou um total aí de 19 lotes para computadores e impressoras. Consequentemente, qual é a alternativa correta? Letra C. Letra C de casa. Tudo bem, galera? Questão top de verdade. Muito boa mesmo. Tá? Essa questão, refaça que não tem como mais errar. Tudo bem? Vamos embora. Olha só, pessoal, mais uma questão de MDC e vamos destrinchar a questão. Olha só. No almoxarifado de certa empresa,
havia dois tipos de canetas, as estereográficas, não é? 224 de tinta azul, circular aqui, ó, 224 azul, e 160 de tinta red, de tinta vermelha. Funcionário foi incumbido de empacotar todas essas canetas, de modo que cada pacote contenha apenas canetas com tinta de uma mesma cor, certo? Ou seja, galera, ele vai dividir aqui o pacote, certo? Em dois pacotes, certo? Onde cada pacote vai ter que ter aqui canetas azuis, certo? E aqui vermelhas, porque vai ser da mesma cor. E o que é que acontece? Ou seja, ele vai ter que diminuir aqui, galera, o máximo de canetas, certo? Vai ter que colocar aqui o máximo de canetas de cada cor em cada pacote, certo? Aí tá aqui, ó. Se todos os pacotes devem conter igual número de canetas, a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter ou seja, ele vai ter que colocar aqui, galera, um número de canetas igual, certo? Sendo que o máximo de canetas de cada cor em cada pacote, tá certo? Isso quer dizer, galera, que ele quer um termo comum, ele quer um divisor comum, certo? Vou ter que colocar aqui, ó, a gente vai ter que encontrar aqui um divisor comum. E o que é um divisor comum, galera? A gente vai ter que encontrar aqui o MDC, o máximo divisor comum entre os dois pacotes, tudo bem? Ou seja, a gente vai ter que fazer aqui o MDC de 160 e 224, tudo bem? Consequentemente, vamos desenrolar, né? Pegar aqui o branco, que eu acho melhor, e vamos lá. A gente já vai começando dividindo por 2, não é? Ou seja, 160 por 2 aqui vai dar 80, e 224 por 2 vai dar 112, certo? Por 2 novamente aqui vai dar 40 e aqui vai dar 56. Por 2 novamente aqui vai dar 20 e aqui vai dar quanto? 28, não é? Por 2 novamente aqui vai dar 10 e aqui vai dar 14. Por 2 novamente vai dar 5 e 7. Onde, quando a gente chega aqui em 5 e 7, pessoal, a gente poderia dividir por 5 e depois por 7, mas não seria mais termos comuns, certo? Como a gente está pedindo aqui o MDC, o máximo divisor comum, o único divisor comum aqui entre 160 e 224 é o número 2. E para calcular o MDC, a gente vai ter que multiplicar os divisores comuns, ou seja, 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 2, que é 16, vezes 2, que é 32. Ou seja, o MDC da questão é igual a 32. Só que a questão não pediu o valor do MDC. Ele pediu a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter. Ou seja, a gente vai ter que fazer aqui a relação, fazer uma divisória aqui, com a caneta azul, certo? Azul. E para a caneta vermelha. Quantas azuis ele tinha? 224. Então, 224 dividido pelo termo comum, que é 32, vai dar igual a 7, certo? E para as canetas vermelhas, foram 160, não é? Então, 160 dividido pelo termo comum, que é 32, vai dar o número 5, certo? Então, ele pediu aqui, qual foi a pergunta? Se todos os pacotes devem conter igual número de canetas, a menor quantidade de pacotes que ele poderá obter vai ser quanto? 7 com 5 dá 12 pacotes, certo? Ou seja, qual é a alternativa correta aqui, galera? Letra C de casa. Tudo bem? Massa, né? Questão linda. Que linda questão. Então vamos para a próxima. Olha, galera, que massa, que questão top, né? Mais uma questão de MDC, tá? Onde a gente vai destrinchar, ó. Uma lanchonete precisa exatamente de 75 sachês de sal, tá? 60 de açúcar e 45 de adoçante para colocar nos recipientes que ficam sobre suas mesas. De modo que todos os recipientes tenham as mesmas quantidades de cada um desses produtos. Ou seja, galera, ele quer aqui um termo comum. Se ele quer um termo comum, ele vai ter aqui um MDC,
entre esses elementos, certo? Um MDC, tudo bem? E aí, neste caso, o número máximo, ou seja, o máximo divisor comum, né? O número máximo de mesas que essa lanchonete pode ter é igual a... Galera, para a gente saber o número máximo de mesas, certo? Máximo de mesas vai ser igual à soma dos ingredientes, ou seja, 75 mais 60 de açúcar mais 45 de adoçante, dividido pelo termo comum entre eles, que a gente não sabe que é o valor do MDC, certo? Então a gente vai ter que calcular o MDC desses três elementos, tudo bem? Então vamos lá. A gente tem aqui o 75, tem o 60 e tem o 45, certo? Vamos calcular o MDC. Olha só. Para a gente fazer um MDC aqui, pessoal, a gente já vai começar dividindo por 2, não é? Ou seja, quem é divisível por 2 aqui, o 60, fica 30, repete o 45 e repete o 75, tá? Agora, por 2 novamente, fica 15, repete o 45 e repete o 75, não é? Agora a gente pode por 2? Pode não, né? Agora é por 3. Por 3, o 3 aqui vai ser um termo comum, porque ele vai dividir o 75 por 3, que é 25, o 15 por 3, que é 5, e o 45 por 3, que é 15, certo? Pode dividir tudo por 3 de novo? Pode não, né? Somente o 15, não é? O 25 e o 5 não podem, então repete o 25 e o 5 e divide o 15 por 3, que dá 5, certo? Agora a gente pode dividir tudo por quanto? Por 5. O 5 vai dividir tudo porque vai ser outro termo comum. Ou seja, aqui vai ficar 1, 1 e aqui vai ficar 5. Certo? 5 novamente, fica 1, 1 e 1. Ou seja, a gente encontrou o valor do MDC aqui, que vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15. Certo? Esse daqui é o valor do MDC. Certo? O máximo divisor comum entre os três termos. Ou seja, como o MDC aqui é 15, galera, a gente vai ter que somar tudo e dividir, né? 75 mais 60 mais 45 vai dar 180. 180 dividido por 15. O número máximo de mesas aqui vai ser igual a 12 mesas. Tudo bem? Consequentemente, qual é a alternativa correta? Letra C. Que coisa linda, né? Que massa, que top, que show, né? Vamos embora para a próxima questão. Olha só, galera, mais uma questão top da FUNESP, certo? Muito boa mesmo, presta atenção. Duas cordas, uma com 60 metros e outra com 80 metros, né? E pretende-se cortar essas cordas, certo? Sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho. Ou seja, tem um termo comum aqui, né, galera? Termo comum, pedaços de mesmo tamanho. Olha como o dicionário do MDC é lindo, né? Termo comum. Termo comum. Tá? Aí agora a gente vai encontrar o quê? Ó? De modo que cada pedaço cortado de corda tenha a maior medida possível. Ou seja, a gente quer aqui o máximo divisor comum. O MDC. Certo? O número total de pedaços de corda que será possível obter ou seja, a gente vai calcular aqui o MDC de 60 e 80, certo? E depois fazer a relação com os tamanhos das cordas, certo? Então vamos lá. Para calcular um MDC de 60 e 80, a gente vai começar dividindo por 2, que vai ser o primeiro termo comum, certo? Vai ficar aqui 30 e aqui vai ficar 40. Por 2 novamente se torna outro termo comum, porque pode dividir os dois de novo. Agora, o próximo 2 aqui que a gente vai dividir o 20, pode dividir o 15? Não. Então deixou de ser o termo comum, certo? Por 2 novamente ficou 5 e 15, certo? E agora a gente pode dividir o 15 por 3, certo? Que ficou 5 e 5. Consequentemente, agora divide tudo por 5 e fica 1 em 1. Ou seja, o 5 aqui é um termo comum. Então, para saber o MDC aqui, vai ficar o quê? 2 vezes 2 vezes 5, certo? Que são os termos comuns aqui, ó. Tá? Dá o MDC, máximo divisor comum. Então, 2 vezes 2 é 4, vezes 5 vai dar 20, certo? A gente descobriu o valor do MDC, certo? E aí, o que a gente faz aqui, galera? Bem simples, não é? Se uma corda tem 60 metros, a gente vai dividir pelo divisor comum. O resultado aqui vai dar 3.
Se a outra corda tem 80 metros, a gente vai dividir pelo termo comum, o resultado aqui vai dar 4. Ou seja, se a gente pega aqui, 4 mais 7 vai dar quanto? Ou 4 mais 3 vai dar 7, não é? Então, se a gente soma aqui, ó, o número total de pedaços que a corda será possível obter é 4 pedaços aqui e 3 daqui vai dar 7 pedaços, certo? Ou seja, consequentemente, letra D de Diego, não é? Massa, né, galera? Essa questão muito top mesmo.